Vamos? Então vamos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O tema é a segunda parte: temer a Deus tem recompensas, parte 2. Vamos ver aqui se essa igreja aqui, que temia o Senhor, teve algum tipo de recompensa. Vamos ver. Atos 2, 42 ao 47. Cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, os irmãos que compartilhei no Message, os irmãos que eu compartilhei no WhatsApp, todas as famílias, fiquem firmes aí até as 20 horas e 30 minutos. Vamos ter aí uma boa palavra vinda de Deus para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, o tema: temer a Deus tem recompensas, parte 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, igreja, a primeira igreja, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você vê que essa palavra perseverança, ela deveria ser a primeira palavra que deveria sair da nossa boca, deveria ser sempre essa: perseverança. Então ele diz que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão e perseverava no partir do pão e perseveravam na oração. Por que perseverava? Porque dá vontade de parar. O ser humano, depois do pecado, a única coisa que ele sabe fazer é começar e parar. Depois que entrou o pecado no mundo, o homem não consegue dar continuidade naquilo que vem da parte de Deus, o próprio progresso do próprio ser humano. Então, por isso que havia aqui a palavra perseverança. Você vê que perseverava na doutrina, porque as pessoas saem da doutrina. Eles perseveravam na comunhão, porque as pessoas saem da comunhão, preferem comunhão de ímpio. Perseveravam no partir do pão, sabe, na ceia do Senhor, nas festividades. Tem gente que abandona. E também perseveravam no momento da oração. Eles estavam juntos. E no 43 diz que cada pessoa, cada alma, cada sentimento havia no coração de cada homem, mulher, crianças, adolescentes, idosos. Todos haviam algo chamado temor a Deus, que quer dizer um sentimento de respeito profundo, uma reverência autêntica. Então havia na mente das pessoas desta igreja aqui, havia temor a Deus. Não é medo, havia temor a Deus. Porque esse povo aqui, a esse povo aqui foi contado para esse povo aqui pelos apóstolos as histórias que Deus realizou no passado. Até então aqui havia contos de histórias do passado. Você vê Pedro pregando, diz que ele começa a pregar falando das histórias do passado. Então, aqui você vê que a igreja aqui tinha temor, porque eles ouviram o que aconteceu no passado. Como que Deus se manifestou para Moisés na sarça, uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Como Deus se manifestou na abertura de um mar. Como Deus se manifestou quando o povo não tinha o que comer, Deus enviou pão do céu. Quando o povo cansou de comer pão, Deus enviou carne do céu. Quando o povo estava querendo água doce, Deus fez sair água doce da pedra.
quando só tinha água amarga, Deus fez com que um pedaço de uma árvore colocada na água, a água que se tornou água doce. Isto é Deus. Esse povo soube dessas histórias, e essas histórias faziam com que esse povo aqui se tornassem pessoas tementes a Deus, porque eles sabiam que para Deus não haveria nenhum impossível. Ele sabia que o câncer, que qualquer doença, lepra, eles viram, esses homens aqui, presenciaram o seu mestre Jesus, abrindo vista de cegos de nascença. Esses homens aqui presenciaram Jesus curando leprosos em bando, 10 leprosos de uma vez, depois 12 leprosos de uma vez. Então eles viram Jesus tirar os 7 demônios de uma mulher, que depois ela se tornou uma tremenda evangelista. Então esse povo aqui, ele viu foi coisa, irmão. Eles viram muitos milagres, mas só que eles não viveram dos milagres do passado. Eles sabiam que o Deus que operou lá no começo, Deus que operou na metade, no meio, Ele iria operar no tempo deles. E eu creio que esse Deus está aqui, operando também. Glórias a Deus. Então diz que cada pessoa que estava ali naquele meio, que tinha comunhão, que gostava de oração, que gostava de partir o pão, não escondia o pão dos irmãos. Então diz que esse povo tinha temor a Deus. Diga, temor a Deus. Diga, respeito. Diga, respeito por Deus. O que é temor, pastor? Eu coloquei, temer a Deus é uma atitude esperada de todos os cristãos. Todos nós deveríamos temer a Deus. Mesmo você que nunca viu nada de Deus na vida, um milagre, nenhuma cura, nenhuma coceira desapareceu do teu corpo, nada, você deveria temer a Deus pelo menos pelas coisas que você já ouviu falar que Ele fez. Então, todo o povo, o que se espera do povo de Deus é que o povo de Deus temam a Deus. Ter temor de Deus significa reverenciá-lo, é respeitar Deus. Eu tenho que respeitar Deus. Como é que eu desrespeito a Deus? Quando Deus diz algo e eu não faço. Não, mas eu não faço porque eu não quero. Isto, você continua sendo dono da sua vida. A Bíblia diz que você e eu fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. Se você foi comprado, você não mais é dono do seu nariz. Nem eu sou mais dono do meu nariz. Quem é dono não só do meu nariz, da minha vida, é Deus. Então, ter temor a Deus significa reverenciá-lo, respeitá-lo como o Criador. Eu não sou descendente de macaco. Quem é diz amém. Só 3, né? Eu não sou descendente de macaco. Eu sou criação de Deus. Eu creio num Deus que criou tudo que existe. Então eu tenho que respeitá-lo, primeiro, como Criador. Eu tenho que respeitá-lo como meu Senhor, porque agora Ele me comprou. Eu estava no mercado de escravo, junto com vocês. Nós éramos escravos das paixões, éramos escravos do diabo, éramos escravos das nossas vontades, éramos escravos de droga, de bebida, de toda coisa ruim que nós fazíamos, e Ele foi e nos libertou de um império. Ali nós estávamos num império, que tinha um imperador. Todo o império
tem um imperador. O povo do mundo não sabe que existe um imperador no mundo. Que Jesus falou: o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo julgado, ele está no mundo. Porque muitos pensam que o diabo está no inferno. Ah, o diabo está no inferno tomando banho de água gelada. Irmãos, se ele puder, o máximo que ele puder, de adiar a pregação do evangelho, ele vai fazer. Porque ele sabe que quando não é aquela palavra ali da esquina, quando a palavra do evangelho de Cristo for pregado, o fim vem, e o primeiro a inaugurar o inferno vai ser ele. Porque muitos pensam que o diabo está no inferno. Ah, o diabo está no inferno agora. Ele não está no inferno. Ele está fazendo de tudo para ele nunca entrar no inferno. Mas ele sabe que ele já está condenado ao inferno. Para ele não tem mais jeito. A sentença de Deus já foi batida. Ele está condenado. A humanidade não. Nós temos que pregar. Tem muitos eleitos de Deus nessa cidade. Você diz amém? Então, voltando aqui para a leitura, em cada alma havia temor e muitos prodígios. Olha a recompensa, irmão. O que acontecia quando o povo temia Deus? O que acontecia? O que acontecia, irmãos? Muitos, você sabe o que é um prodígio? Ó, e muitos sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas você vê que há um embasamento antes dos apóstolos ser usado, há um embasamento na igreja. Como que a igreja vivia? Perseverava na palavra, era uma igreja, não igreja de fofoqueiros, de gente que vai para a casa dos outros contar cascata, não. Era uma igreja que estava nas casas, mas estavam por causa para ter comunhão, para comungar de Jesus, para falar sobre Jesus, para falar sobre as maravilhas de Jesus. Então diz que havia divisão de pão, eles distribuíam, partiam o pão, eles estavam sempre em oração. Estava falando com o Benjamin, pastor lá da África, ele falou, nosso culto de domingo, no sábado, pastor, nós entramos numa consagração, nós passamos o sábado consagrando-se para o culto de domingo. Eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha. Quando ele falou, pastor, antes o culto é domingo, ele falou, o culto de hoje, né, de manhã que teve o culto, ontem nós passamos consagrando a Deus, falando, Deus, o Senhor usa a minha vida, Deus, o Senhor opera na minha vida, Deus, o Senhor opera milagres. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente passamos na pescaria, a gente passamos no parque, a gente passamos no shopping, a gente passamos em tudo, e às vezes no domingo chegamos aqui com a cara de shopping, com a cara de praia, com a cara de pescaria, não tem cara de consagração para Deus, e depois queremos ver os mesmos sinais que eles viam lá atrás. Não fazemos o que eles faziam, não vivemos em comunhão, não vivemos na doutrina, não vivemos na oração, não vivemos no partir do pão, mas queremos ver muitos prodígios e muitos sinais sendo feitos. Você sabe quando que a gente vai ver? Nunca. Pastor, mas é por misericórdia. Eu sei que é por misericórdia, mas a Bíblia diz que tem que haver uma atmosfera preparada para que haja essa manifestação do poder de Deus. Você vê aqui, ele conta essa história, e quando chega no capítulo 3 desse livro aqui de Atos, você vê Pedro e João indo para um lugar, diz que estava em oração, aí no capítulo 3, versos 1, põe lá, irmã abençoada, Pedro e João subiam ao templo, olha lá, Pedro e João subiam aonde? Ao templo para dançar a festa genuína, porque montaram um monte de barraco para comer paçoca e amendoim e quebra-queixo. Tossiu? Isso. Pedro e João
subiam para o templo para fazer o que no templo, irmão? Para beber água toda hora, em 5 minutos vai beber água ou fazer xixi. Não. Eles subiam ao templo, era um momento de oração. É um momento de oração. Diga, momento de oração. Irmão, não pode. Não pode. É um momento de oração. Você sabe o que é um momento de oração? É um momento que você vai abrir o teu coração, você e Deus. Irmãos, os ouvidos de Deus tem 1 bilhão de pessoas. Nós temos no Brasil 200 e poucos milhões de brasileiros. Vamos botar aí 100 milhões orando. Para cada um, Deus está atento à oração. Mas como pode? Pode porque Ele é Deus. Ele pode porque Ele é Deus. Então estava ali o homem para a oração na hora nona, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Eu vou fazer o que na igreja? Eu sou algum escravo do pastor? E, irmão, você não vem aqui porque você é meu escravo, não. Pelo amor de Deus, você vem aqui porque você era escravo do diabo e agora você é servo do Deus vivo. Por isso você vem aqui. Por isso você vem aqui. Não vem aqui porque tem meu escravo. Não tem escravo nenhum. Deus que me livre. Oração na hora nona. Olha o que aconteceu. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse a cura. A cura? Então, a cura não dependia do doente. Escute isto, irmão. A cura não dependia do doente. A cura dependia como a igreja estava vivendo. Como que essa igreja estava vivendo? Pedro, a igreja, João, a igreja, vivendo na doutrina, em comunhão, no partir do pão e na oração. Uma igreja totalmente envolvida com o poder de Deus. Você quer ser um homem, uma mulher envolvido com o poder de Deus? Meta-se com oração. Porque quando você se mete com oração, você está se aproximando de Deus, você está se envolvendo com Deus, você está falando: Deus, eu quero que o Senhor me possua a minha mente, eu não quero ter espaço na minha mente para ser tomado pela minha mente por alguma coisa, eu quero que a minha mente seja totalmente possuída pelo Senhor, e eu quero ter um relacionamento poderoso contigo. Ah, irmão, ninguém vai te deter. Você vai andar na rua, você vai ver pessoas que você olha para pessoas doentes, você, que vontade de orar, mas não tem coragem. Sabe por que não tem coragem? Alguns? Porque não tem perseverança, não tem comunhão, não tem oração, não tem nada, só tem nome de crente. Só tem nome de cristão, nunca vai ver um milagre. Deus nunca vai usar para curar nenhuma pereba na perna de ninguém. Por quê? Então, há um embasamento, há recompensa. Esta igreja era uma igreja que tinha como recompensa a manifestação do poder de Deus. Uma igreja sem poder de Deus é uma igreja só de blá blá blá. O pastor só está falando que só o conhecimento sem o poder não há nada? Não há nada, porque se eu ter o conhecimento e eu não praticar, não é nada. Não é nada. Essa palavra aqui não é nada. Ela aqui, se ela não transformar aqui, me levar para um outro nível com Deus, não é nada, não está acontecendo nada comigo. Paulo disse que a nossa vida ela vai alterando de glória em glória. A nossa vida vai tomando uma proporção. Nós vamos nos achegando a Deus. Quanto mais você se achega na luz, mais você recebe o resplendor dessa luz na sua vida. Então, o que as pessoas fazem? Elas não querem comunhão, elas não querem oração, elas não querem partir do pão, é cada um unitário. A igreja do século 21 é pão duro, a igreja do século 21, às vezes vizinho mora do lado, as pessoas estão morrendo do lado, eu não estou nem aí. Então, sabe, não querem saber de nada, nada, sabe o que vai acontecer? Não vai ter resultado, não vai ter recompensa. Aqui você vê Pedro e João entra no templo e o doente lá implorava que ele desse o que? Não queria cura. Eles não queriam cura. Passa à frente, irmã.
Pedro fitando juntamente com João e disse: olha para nós. Ele deve ter levantado a cabeça e olhou para eles. E ele os olhava atentamente, esperando receber o quê? Ele pediu o quê? Uma? Então ele estava esperando receber uma esmola. Olha lá. Pedro, porém, lhe disse: eu não tenho esmola para te dar. Ele falou: não tenho ouro nem prata. Eu falei: eu não tenho esmola para te dar. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Olha aí. Ele não tinha dinheiro, não tinha ouro. O homem de Deus, ali que você está vendo dois apóstolos de Cristo, sem ouro e sem prata. Hoje os apóstolos de Cristo têm que ter ouro e prata. Se não tiverem ouro e prata nas poupanças deles, nas contas deles, não são apóstolos de Cristo, não são enviados de Cristo, porque os enviados de Cristo têm que ter muito dinheiro nas contas. Então esses dois aí nunca seriam recebidos como apóstolos de Cristo no Brasil. Nem Paulo, nem esses dois aí. Então dizem: isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Por que isto? Porque havia antes, você viu antes como é que estava a igreja? Perseverava no partir do pão, na comunhão, na doutrina, na oração. A alma de cada apóstolo, cada membro da igreja tinha respeito por Deus, ninguém debochava, ninguém ficava de bagunça, ninguém ficava de rebelião, ninguém ficava, de fofoquinha na igreja, ninguém ficava: eu não gostei do culto, porque o pastor não cantou, porque o pastor não aplaudiu, porque o pastor não pulou, porque o pastor não rodou, mas o pastor pregou o poder do Evangelho de Cristo. Talvez você não vai me ver todo dia pulando nem rodando, mas você vai me ver todo dia pregando o Evangelho de Cristo aqui. Então, irmãos, depois dessa introdução, vamos aqui para recompensa. Vamos aqui para recompensa. Eu quero usar o livro de Provérbios, mas o capítulo de número... Cadê minha caneta? Capítulo de número 10, o versículo... é o versículo 26. E diz assim o 27. Vamos ler só o 26. O 27, por favor. O temor do Senhor faz o quê? Vamos lá, igreja, reage aí, vamos lá. O temor do Senhor faz o que com a nossa vida? Prolonga os dias da onde? Já me interessei em temer a Deus. Então diz que se eu temer ao Senhor, o que vai acontecer com a minha vida? Eu não vou morrer com 50, não vou morrer com 18, não vou morrer com 27 anos. Não vai vir um carro desgovernado e vai passar por cima do um caminhão, não vai. Porque se eu temo ao Senhor, diz que o temor do Senhor prolonga os dias da vida. Então, se eu quero ter mais tempo aqui, que todo mundo... Ninguém quer morrer, irmão. Todo mundo fala: eu quero morrer. Ninguém quer morrer. Eu escuto uma pessoa falar de vez em quando: eu queria morrer, estou cansado, sabe, dessa vida, queria tanto morrer. Ou dá uma dorzinha aqui, corre para o hospital. Quer morrer, não vai para o hospital, gente, né? Que quer morrer, fica em casa distribuindo, puf, cai duro. Então, mas quer morrer, mas quer correr para o hospital. Deixa lá o povo que não quer morrer no hospital, né? Então diz que o temor do Senhor. Então aqui está um remédio para ter vida longa. Qual é o remédio, pastor? Qual é o remédio?
Para me ficar bastante tempo aqui. Temor. E o que é temor? E o que é temor? Temor é respeito. Ah, eu não gostei da palavra do pastor. O pastor jogou indireta para mim. Irmão, pelo amor de Deus, eu não seria um pastor se eu subisse aqui e jogasse indireta. Eu pararia de pregar. Eu pegaria a minha Bíblia e jogava fora. Ia voltar a vender, ia fazer meus negócios, ia trabalhar. Eu perdi o meu tempo, perdi algo que eu lutei durante anos, que é ter um bom nome perante Deus e perante os homens, porque é isto que eu preservo, abençoado. Eu sei que meu Deus está me vendo e eu sei que há pessoas me olhando. Então eu procuro preservar a minha integridade. Então aqui, o nosso irmão Salomão está dando um remédio para ter vida prolongada. Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, se eu temer ao Senhor, e eu vou ficar vivo 1000 anos. Não. Se você teme a Deus, você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Quem sabe disso, que você é templo do Espírito Santo? Então, se eu sou templo do Espírito Santo, então eu tenho que cuidar dele. Alimentação, água, esporte, exercício, vitaminas, tomar conta da minha própria vida, largar a vida dos outros para lá, parar de ser deuses dos outros, porque às vezes a gente se lasca todo que a gente quer ser deuses dos outros. Deus é um só, irmão, eu não sou Deus de ninguém. Então diz que se eu quero essa recompensa de ter a minha vida prolongada, eu tenho que ser um homem que respeite a Deus, que tenha reverência por Deus. E o que é respeitar a Deus? É respeitar a palavra dele. Mas eu nunca vi Deus, como é que eu vou desrespeitar? Então, quando você está lendo a Bíblia aqui, ou lendo a Bíblia na sua casa, é Deus que está falando com você. Quando você está escutando uma pregação de um homem de Deus, é Deus. Deus não faz chegar uma informação preciosa só por chegar. Ele faz chegar para mudar aqui a nossa mente. Para que eu faça o quê? Tenha temor de Deus. Respeite a Deus para que meus dias sejam prolongados. O que a Bíblia diz? Honra teu pai e honra tua mãe, e você vai ter dias prolongados. Agora, o que você vê com nossa juventude? Todo mundo, a maioria, desonrando pai e mãe. Desonram o papai. Não se mete com esse camarada. A vida é minha, eu faço o que eu quero, porque eu aconteço, quebra a cara. Não se mete com essa mulher. Não, eu sou maior de idade, e você está velho, não sabe nada. Quebra a cara. Aí fica depressão, fica aí querendo morrer, tomando chumbinho, que não finge que toma chumbinho, mas não toma, come chocolate, aquelas balinhas de doce, de festinha que bota no bolo, aí como cada aquele negócio, aí diz que tomou chumbinho, para fazer uma encenação, aquela coisa toda, que você sabe que acontece em muitos lugares. Por causa de quê? Porque não teme o Senhor, não respeita as autoridades, difama da autoridade, acha que a autoridade é autoridade porque quer ser autoridade. Principalmente na igreja, irmãos, quantos anos eu estou aqui? Vai fazer, quanto? 17? 17 anos. Quantas vezes eu disse que era isto que eu queria para mim? Nenhuma. Quantas vezes eu disse que eu não queria isto? Quem já ouviu falar, eu não queria isso para mim? Sempre disse isso nas minhas palavras. Então, se eu estou aqui, é porque Deus quer isto para mim. Eu já entendi, o melhor para a minha vida é eu querer o que Deus quer para mim. Se eu quiser o que Deus quer para mim, eu vou prolongar a minha vida. Ele já me poupava antes de eu conhecê-lo. Muitos livramentos já prolongou minha vida, de faca, de arma, de ser morto, de ser espancado, de ser machucado. Ele já me livrou. Por causa de quê? Por causa da predestinação.
por causa da obra preparada de antemão. A quem Deus tem obra preparada, irmãos, você não é tocado, você não vai morrer, você é imortal. Eu já preguei sobre a imortalidade. Paulo foi um homem imortal até o tempo que ele cumpriu o chamado dele. Então, todos nós somos imortais. O diabo não te mata, acidente não te mata, pressão não te mata. Sabe quem te mata? É Deus. Deus que te mata. Você cuida da sua saúde para você não ficar vivo, mas numa cama aí, babando aí e não conhecendo ninguém, né? Cuide só da sua saúde, em nome de Jesus. Olha outra passagem bíblica, aqui em Provérbios, capítulo 19, 23. Já vamos por terminar, hein? Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz para onde? Então a Bíblia diz: se eu temer ao Senhor, Ele vai me conduzir à vida. Aquele que o tem, fica como? Ficará como? E que mais? Não vale a pena temer a Deus, irmão? Aí você vê os crentes desesperado, está amarrado, sai para lá, demônio, está repreendido, demônio, não vai entrar na minha casa, fica a noite toda, não vai entrar na minha casa. Olha aqui, ó. O temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum. O mal está proibido de visitar a casa, a família de quem é servo do Deus Altíssimo. Está escrito ali, ó. Está escrito ali. Então, eu tenho aqui, irmãos, algumas razões para mim ser um homem temente a Deus. Só eu saber que eu temer a Deus, a minha vida será prolongada. Puxa, é bom demais. Diga, é bom demais. Então, se eu quero, olha o Provérbio 24, 21. Olha só, 24, 21. Diz assim: teme ao Senhor, filho meu. E a quem? E ao rei. E não te associes. Com quem? Com os revoltosos. Então o que a Bíblia está dizendo? Eu tenho que temer ao Senhor e não me associar com os revoltosos. Você sabe quem falou sobre isso? O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em 2 de Coríntios. Vamos terminar. Paulo falou sobre isso. 2 de Coríntios, capítulo de número 6. Versículo 14 ao versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com quem? Se eu temo ao Senhor, Paulo está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Eu sou um cristão, eu vou montar um negócio, vou montar uma empresa, vou fazer alguma coisa que preciso de alguém para estar comigo. Eu vou procurar um incrédulo? Eu vou procurar alguém que serve ao Satanás? Ela é muito boazinha, minha amiga, pastor. É muito jóia, ela não é da igreja não, sabe, ela fuma até um charuto, sexta-feira ela recebe lá um tal de pomba, não sei de quê, mas é uma gente boa sem Espírito Santo? Não conheço. Eu conheço gente que tem demônio, não sei bom não. Então diz Paulo dando conselho, né? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça
que somos nós, e a iniquidade. Qual sociedade? Nenhuma. Ou que comunhão de quê? Da luz, somos nós, com o quê? Com as trevas. Há gente que se diz cristão, que diz que gosta mais de estar com gente das trevas do que gente da luz. Tem festa aqui, não aparece, mas tem festa na casa do Zeca Pagodinho, vai lá. Aqui não vem, porque gosta de, e diz que é cristão, né? Gosta de trevas. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo, que está em você e em mim, e quem mais? Ele está fazendo pergunta. Ou que união há do crente com quem? Com o incrédulo. Então ele está fazendo perguntas. Agora, que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Então Paulo está colocando a igreja contra a parede. Se você disser a comunhão, você está contra a palavra. Se você posso fazer a sociedade, você está indo contra, vai tomar uma volta. Sabe o que é uma volta? Vai uma rasteira, vai perder dinheiro e depois vai vir chorar aqui nos meus ouvidos que levou uma volta. Que ligação há entre o santuário de Deus? Cadê o santuário de Deus? Não é isso aqui não. Isso aqui não é santuário de Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e vamos colocar, o santuário de quem? Dos ídolos. Que ligação há? Pergunta. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Paulo falou, vocês são santuário do Deus vivente. Está falando para a igreja de Corinto, de Coríntios. Como ele próprio disse, habitarei. Isso aqui ele está recitando aqui o Antigo Testamento, versículo 16. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre ele e serei o seu povo e eles serão o meu povo. Está onde isso, pastor? Aqui. Está lá em Levítico capítulo 26, versículo 12. Vê se está lá, irmã, depois você volta para aí. Levítico 26, 12. Veja lá, irmão. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Está vendo? Paulo cita o Novo e o Antigo Testamento. Paulo busca informações de lá e ele trazia para a igreja. O Antigo Testamento não é para você jogar no lixo, é para você saber que muitas das coisas que viveu lá o Antigo Testamento, o nosso irmão Paulo, que era o apóstolo dos gentios, usavam para advertir o povo. Então, pode voltar, irmã, para Coríntios, por favor. 6, né? 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele não tem dito, não disse lá em Levítico? Disse isso aqui, ele repetiu. Por isso, retirai-vos, versículo 17. Por isso, retirai-vos no meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Vamos ver isso. Isaías 52, 11. Vamos lá ver se tem isso, irmão. Isaías 52, 11. Vê se Paulo não está repetindo lá. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, e não toqueis coisas imundas, sai do meio dela. A mesma coisa. Quem está vendo que é a mesma coisa? É a mesma coisa. Paulo estava só repetindo algumas coisas. Volte para lá, irmã abençoada. É o 17. Por isso, retirai-vos
do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Olha, quem teme a Deus não desobedece. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então há uma regra. Então, quando nós lemos em Provérbios, quem teme ao Senhor não se associa. E Paulo, ele praticamente ele definiu que essa sociedade não pode acontecer na vida de quem diz que teme ao Senhor. Então, a tua amizade tem que ser selecionada. Jesus teve milhões de seguidores. Quem sabe disso? Jesus escolheu 12. Jesus teve milhões de seguidores, escolheu 12. Por que você quer andar com milhões de pessoas? Selecione as pessoas. Então ele teve 12 seguidores, e dos 12, um só que ficava mais próximo dele, que era João. Quem sabe disso? Então, abençoados, nós temos que começar a definirmos se nós tememos a Deus e saímos abraçando todo mundo, queremos todo mundo dentro da nossa família, dentro da nossa vida, sabe, fazendo parte do nosso dia a dia, se associando com todo mundo, porque todo mundo é de Deus, todo mundo vai ser transformado, todo mundo, irmãos, há pessoas que você deve sair fora. Eu já falei isso, uma semana que eu estou falando isso. Larga amizades que está te levando a não temer a Deus. Pessoas, Paulo chegou a dizer aos Coríntios mesmo, falou: as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Quem já leu isso? Já está avisado. Se eu quero ver recompensa de Deus, eu tenho que temer a Deus. E aqui o papai deu instruções: não se meta com jugo desigual, não se meta com incrédulos, não se meta em sociedade. Porque ele vai botar um dinheiro, depois ele vai te dar uma rasteira, vai tomar teu negócio. Mas ele vai ficar na minha casa só um mês, cuidado, irmão, esse negócio de homem dentro da sua casa, você tem a sua esposa aí, cuidado. Não, mas é minha amiga, vai passar só uma semana. Cuidado, irmão, que Satanás está aí tentando derrubar famílias. Fique de olhos abertos e ouvidos atentos no que o Espírito te trouxe aqui para falar com você. Assim falou o Espírito. Eu sei que esta é a vontade do papai. Fica de pé, por favor.